Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do canal do Michão e hoje eu vou atender a vários pedidos que chegaram solicitando que eu falasse sobre treinamento. Eu tenho falado muito sobre aula, sobre educativo e tal, mas a galera quer saber um pouco sobre treinamento. Então eu resolvi fazer uma série que começa hoje, que é Entendendo o Treinamento. Hoje eu vou dar uma pincelada nas várias divisões que nós fazemos para a intensidade do treinamento, beleza? Se você está interessado em treinamento, então em saber como que a gente faz, como é que se monta um treinamento, o que é preciso para isso, se você quer entender um pouco o seu treinamento, o treinamento do seu filho, fica aí no vídeo até o final. Enquanto isso, se inscreve e clica no sininho. Beleza? Tá começando o canal do Michão. Muito bem, pessoal. Esse não é o primeiro vídeo sobre treinamento que eu faço, né? Já tem aqui no canal um vídeo chamado Os 4 Princípios Básicos do Treinamento. Esse aqui, ó. Dá uma clicada lá que vocês vão começar a entender. Hoje nós vamos falar especificamente sobre intensidade de treinamento. Porque vocês sabem, para a gente falar de treinamento, o que é o treinamento? Treinamento são atividades organizadas que têm que ser planejadas, específicas e progressivas. Aí nós estamos falando de treinamento. Tudo isso com o objetivo de performance. Pô, mas uma aula também não é planejada, não é específica e é progressiva? Também é uma aula. Também é isso, né? Então a gente pode falar que uma aula é treinamento? É, porque nós estamos treinando o corpo para executar alguns movimentos. A gente costuma diferenciar aula de treinamento quando a pessoa tem um objetivo de performance. A gente fala em treinamento, né? Que vai um pouquinho além da aula. A aula você tem o objetivo de aprender os movimentos. O treinamento você tem o objetivo de aprimorar os movimentos e obter performance com isso. Então, já que o treinamento tem que ser planejado, específico e progressivo, como é que a gente faz essa progressão do treinamento? Nós podemos mexer em duas variáveis. A primeira variável é o volume, ou seja, a quantidade de treinamento. Então pode ser, como nós estamos falando em natação, pode ser os metros que você nada por dia, quantos dias você nada por semana, ou quantas sessões de treino você tem durante a semana. Então, se você pensar que você começa numa aulinha 2 vezes por semana, você passa 3 vezes por semana, aí você entra no treinamento, passa 5, 6 vezes por semana, e quando você está num nível muito alto, você tem até 9 ou 10 sessões de treinamento por semana, com alguns dias de treinamento 2 vezes por dia. Aí estamos falando em alto nível e profissionais da natação. Então aí eu estou mexendo no volume, eu estou dando cada vez mais treino para que ele melhore. É uma das formas de você fazer a progressão do treinamento. Só que isso tem um limite, porque você tem um determinado número de horas que você pode treinar por semana. Então a segunda coisa que a gente pode mexer é na intensidade. E a intensidade tem várias divisões. E nós vamos entrar aqui exatamente nessas divisões. Hoje nós vamos falar o que atualmente é chamado de A0 e A1. Muito bem. Nessa série eu vou falar basicamente das intensidades que eu utilizo. Existem outras divisões. Alguns treinadores dividem mais ainda o treinamento. O que eu quero com a série é dar uma visão geral, muito prática, sem entrar demais naquele negócio teórico. Então eu vou falar para vocês o que eu uso. E hoje eu vou falar desse A0 e A1, que também já pode ser chamado de Endurance 0, Endurance 1, e lá atrás a gente chamava de subaeróbico. Não tem problema, qualquer uma dessas nomenclaturas a gente pode entender. Quais as características e para que é usado o A0 A1. E para me ajudar nisso, eu vou usar a imagem de um camaradinha, que é essa aqui. Tudo bem?
Então, quando você nadar em A0 e A1, você vai estar desse jeito aqui, tranquilo, com uma respiração tranquila. Quais as características do A0 e A1? A0, para mim, as características de A0 é um treino solto, um treino leve, uma série leve, sem preocupação com o tempo, onde você simplesmente vai nadar. Exemplo, 300 metros variando estilo, 400 metros de crawl, 800 metros, 50 nadando, 50 perna. Você não tem uma preocupação com a intensidade do nado. Você simplesmente está nadando. Séries de educativos e corretivos também são usados nessa intensidade. Então você vai nadar se preocupando com a técnica, sem se preocupar com a velocidade que você está nadando. A1 é basicamente a mesma coisa. Eu diferencio assim, A0 não tem tempo e A1 eu já coloco uma faixinha de tempo para obrigar uma certa intensidade. Então vamos colocar 12 de 25 descansando 10 segundos. 12 de 25 a cada 30 segundos. 20 de 50 a cada 1 minuto e 15. O que nós temos que ter um pouco de cuidado quando a gente fala em faixa, lembra que o treinamento ele é individualizado. Então, às vezes, um 12 de 25 crawl a cada 30, para uma pessoa é A0 A1, para uma pessoa já é um A2. Para outra pessoa já é um A3, mais intenso ainda. Então, quando a gente coloca a faixa de tempo, a gente tem que conhecer o nosso atleta. Então, pensando em características para o A0 e A1, são séries de baixa intensidade, com intervalo curto, vai aí de 5 a 30 segundos, dependendo do volume que você está nadando, e utilizado para técnica de nado, para soltura, esse tipo de coisa. Como é que eu sei se o meu atleta está nadando em A0 ou em A1? Eu gosto de olhar a respiração. Se ele chega na borda e está respirando normalmente, consegue falar de boa, tal, nem parece que está cansado, ele está em A0 e A1. Se você quiser uma coisa um pouco mais palpável, e aqui eu não vou falar de frequência, porque eu não gosto de trabalhar com frequência, mas eu vou falar de uma tabela que chama percepção subjetiva de esforço, que é essa tabela aqui. Então, se você seguir essa tabela, o A0 e A1 vai estar ali entre 0 e 2 na nota que o aluno ou o atleta vai te dar. Mas o mais fácil é perceber isso. Ele chegou de boa, está aqui como eu estou falando com vocês, ele está em A0 e em A1. Tá? Qual o cuidado que a gente tem que tomar com A0 e A1? Por exemplo, no meu treinamento, quase não tem A0. Por quê? Quando a gente fala solto, ou aquecendo alguma coisa, geralmente o atleta acaba nadando meio errado, né? Porque quando você está soltando, você está nadando sem se preocupar com a técnica. Então eu prefiro trabalhar em A1, que aí ele tem que se preocupar com a técnica, fica um pouco mais em cima, põe uma faixinha para ele manter um certo tempo. Então eu prefiro trabalhar assim. O único cuidado é esse. Quando você fala 400 variando estilo, o cara pode nadar de qualquer jeito. E aí você pode dar os 400 variando estilo, mas ficar sempre em cima da técnica, né? Porque não se deve nadar errado em momento algum do treinamento, já que, como eu já falei aqui, a natação é um esporte de repetição. Então, já que é para repetir, vamos repetir de forma correta. E a última coisa que eu tenho aqui para falar do A0 e A1 é o seguinte: toda intensidade de treinamento tem um tempo de recuperação. Por isso que o treinamento tem que ser planejado, para a gente não entrar em overtraining, né? Para você não treinar além do que você deveria. O A0 e o A1, segundo o Ernest Maglicho, que é a bíblia da natação aí pra gente, a recuperação vai de 6 a 18 horas. O que significa que se eu tenho 2 treinos no dia e eu der uma série ali de A0 e A1 de manhã, eu posso repetir essa série à tarde sem nenhum problema. Então, geralmente ali
18 é para quando é um treino muito longo, né? A gente coloca ali de 6 a 12 horas, você já pode dar um outro estímulo de mesma intensidade. Vocês vão ver no decorrer dos vídeos que à medida que a intensidade vai aumentando, você tem que dar um tempo maior de recuperação, tá? Então, basicamente, o A0 e A1 você pode dar em todo treino. E a gente dá em todo treino. Então, aquecimento, soltura no final, série técnica, tudo isso tem em todo treino. Tudo isso é A0 e A1. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí o começo dessa nova série, que são intensidades de treinamento, para você entender o treinamento, tanto do que você faz, quanto do seu filho, do seu amigo, ou se você é estudante e quer começar a entender o treinamento. Hoje nós falamos sobre A0 e A1, no próximo vídeo, semana que vem, vamos falar sobre A2, tá? E antes disso, o último recado. Lembra que estamos em dezembro de 2020 e que este canal, até esse mês, tem o patrocínio, o apoio da Fiore Esportes. Então, se você estiver precisando de material esportivo, vai lá no fiore.com.br, faz a sua compra, no final, no cupom, escreve Mexerica e você vai ter um desconto da Fiore. Beleza, pessoal? Então é isso, por hoje é só. Até o próximo vídeo do canal do Michão. Um abraço!